Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 93, onde vamos estudar, olha aqui ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 11, que é aquele que fala em amar o próximo como a si mesmo, e o item 14, Instruções dos Espíritos, caridade para com os criminosos. O que, Sérgio? Caridade com criminosos? Eu vou te dar um X, hein? Eu vou clicar no X ali em cima, hein? Que papo é esse? Vamos ver o que ele diz, calma. Vamos entender direitinho, ok? Mas este é o estudo de hoje, tá bom? Muito bem. A nossa página na internet, você já pode ver aqui na tela, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar toda sexta-feira? Não tem erro, toda sexta, um novo vídeo. Esse que você está assistindo agora. Vai encontrar também nessa página o texto do Evangelho. Vai encontrar o texto da página de preparo, que hoje, por exemplo, ó, é do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Vai encontrar o significado das palavras mais difíceis. A gente coloca em parênteses, com letra vermelha em parênteses, do lado da palavra, para você poder já se situar, compreender aí direitinho. Vai encontrar o Tira Dúvidas e, ainda assim, tem o passo a passo do Evangelho no Lar, tem o texto do Evangelho, tem o texto da página de preparo, tem o significado das palavras mais difíceis, tem o Tira Dúvidas. E se ainda assim tiver alguma dúvida, manda um WhatsApp. Não sabe qual é o WhatsApp? Olha aqui, ó, 21 99 247 5631. Vou repetir, 21 99 247 5631, tá? Seja para mandar dúvida, às vezes você pode estar querendo conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, pode mandar também. Pode querer tirar alguma dúvida, doutrina espírita ou algum outro assunto, pode mandar também. Se for algum convite para dar uma palestra na sua casa espírita, em qualquer lugar do Brasil, pode mandar também. Aliás, o custo para você é zero e para a tua casa espírita é zero, tá ok? É só questão de organizar data e horário. Eu costumo ir sem custo nenhum para a casa espírita. E ainda assim, se você preferir o bom e velho e-mail, olha aqui o e-mail, amorperdãoefé@gmail.com. Então ali você pode também mandar suas dúvidas. A única coisa que eu informo é que tanto o WhatsApp como o e-mail, pode ser que às vezes eu demore um pouco para responder. É muita mensagem que chega, tá? Mas 100% das mensagens são respondidas. Todas as mensagens são respondidas. Tá certo? Outra coisa, Facebook. Quem gosta do Facebook, olha aqui a nossa página. facebook.com/Evangelho no Lar 2012, tá? Então, ali você pode acompanhar, pode clicar em curtir, compartilhar. Clica numa área chamada Convidar Amigos. Já parou para pensar nisso? Levar esta ideia, esse conhecimento do Evangelho para os seus amigos? Clica lá também. É muito importante, né? Convidar os amigos para conhecer, para estudar, para aprender. Pelo menos vão encontrar um referencial ali interessante com esse material todo. E a gente informa também que esse estudo é transmitido na Rádio Espiritismo. Olha aqui, ó, radioespiritismo.com.br. Você pode entrar lá, acompanhar toda sexta-feira às 9 da noite, com reprises em diversos horários, de dia, de noite, de madrugada, de manhã, de tarde. Então pode acompanhar lá, assim como entrar lá na Play Store ou na Apple Store do teu celular e digita tudo junto, Rádio Espiritismo. Vai aparecer ali o aplicativo, salva no celular, a qualquer hora do dia ou da noite. Está indo para o trabalho, vai ouvindo a rádio. Está almoçando, tá dirigindo, vai ouvindo a rádio, vai fazer muito bem, ok?
Vamos dar início então com a prece de abertura. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, encarnados e desencarnados que aqui se fazem presentes, obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao auxílio, ao aprendizado, ao conhecimento, ao estudo. Agradecemos aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram, preparando, harmonizando este ambiente, higienizando espiritualmente falando este local, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muita luz, de muito amor, de muita paz, de muita alegria, e que consigamos absorver todos os conteúdos que serão explicados, assimilar, compreender todos os conteúdos que hoje serão estudados, de forma que possamos então colocá-los na prática em nosso dia a dia. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feita a prece de abertura, vamos para a página de preparo. Página de preparo, livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. É o capítulo 116, cujo título é Não Só. Então, vamos compreender isso aí, né? Ele começa com uma citação de Paulo, que foi anotado em Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Então, vamos ver isso aqui direitinho, né? O que Paulo falou. Então, Paulo disse assim: e peço isto, que a vossa caridade abunde, seja em abundância, abunde mais, seja em mais abundância, e mais em ciência e em todo o conhecimento. Então, ele já coloca a importância da caridade junto com a ciência e junto com o conhecimento, né? A gente praticar a caridade, o quanto é importante. E aí vamos ver o que é que o Emmanuel tem para nos dizer sobre isso. Então o Emmanuel escreve assim: a caridade é invariavelmente sublime. O que é algo sublime? É que tem um elevado grau de beleza, um elevado grau de perfeição, tá? Então ele fala como a caridade é importante, como é bela, como é perfeita, desde que verdadeira, é claro, né? Mas ele coloca, a caridade é invariavelmente, sempre sublime, nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas muitas vezes procuram limitá-la, ocultando-lhe o Espírito Divino. Então vamos entender isso, né? Algumas pessoas ocultam essa caridade, limitam essa caridade e acabam ocultando essa beleza, essa parte que é tão importante para o processo de evolução e de desenvolvimento de cada um. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Aliás, é uma grandeza de gente, provavelmente você aí que nos assiste, nos ouve, gente falando assim: quando eu ganhar na Mega Sena eu vou praticar a caridade, quando eu tiver dinheiro eu ajudo, se eu fosse rico eu ajudaria. Quem nunca ouviu alguém falar isso? E é você que fala? Disfarça, então, olha, não, olha só, não deixa ninguém notar, não, disfarça, tá todo mundo, não, disfarça isso aí, calma. Olha cá, pronto. Se de repente é você quem fala, ou é você quem conhece alguém que fala,
Será que a caridade ela só pode ser financeira? Eu dar um pedaço de pão, comprar um salgado, 1 quilo de arroz ou uma cesta básica? Será que caridade ela significa dinheiro? Só ajuda com dinheiro? Às vezes, um abraço que você dá, às vezes, o ouvido que você empresta para ouvir aquela pessoa desabafar, conversar um pouquinho, ser ouvida por alguém. Às vezes, o mínimo de atenção que a gente possa dar. Às vezes, um bom dia. Ainda que o outro não responda, mas a gente dá um bom dia. Será que aquele outro não está dando bom dia por uma questão de falta de educação? Será que é por uma questão de problemas que ela tem? Será que é por uma questão de um desespero que ela já está perdida? Veja quantas formas nós temos de praticar pequenas caridades que sejam. Uma gentileza no trânsito, a faixa ali de pedestre, o carro para, deixa o pedestre passar. Principalmente se for na chuva, né? Agora aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, o que a gente vê é o seguinte: está o pedestre querendo atravessar, está na chuva, está na faixa, o sinal está fechado para o carro avança e ainda passa com a roda em cima da poça d'água e ainda dá um banho no pedestre. Será que é por aí? Olha, uma caridade custou o quê? 20 segundos para ele parar naquele sinal? Estou dando aqui um exemplo, né? Entre tantos que a gente tem no dia a dia. Então, vamos ver aqui o que o Emmanuel fala. Então ele diz, né? Muitos acham que praticar a caridade é só oferecer presente, dar dinheiro, dar algum bem material para as pessoas, né? Aí o Emmanuel fala: caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. O que é discípulo do Evangelho? Discípulo é aquele sujeito que aprende, adquire o conhecimento e passa adiante aquele conhecimento, seja através de suas palavras, como também através da sua prática. Não adianta nada, né? Eu falar e aí de repente não faço aquilo. Então isso é uma coisa incompatível, né? Então ele coloca isso. Discípulo é quem adquire conhecimento e leva o conhecimento. Apóstolo, ele é mais do que isso. Ele é o enviado. Ele veio com uma missão, aprende também e leva adiante. Então, um médium, por exemplo, muitas vezes ele pode estar fazendo um papel de apóstolo também. É um enviado do plano espiritual para aprender, para trabalhar. Enviado não quer dizer que é um ser de luz, que é aquela coisa toda maravilhosa. Não, nada disso. Não necessariamente. Veja, os apóstolos eram pessoas simples, né? Mas que foram enviados com uma tremenda mediunidade, por isso conseguiram visualizar Jesus depois que ele desencarna, e com uma missão daquilo que foi aprendido levar adiante. Só para colocar isso. Ele coloca então: caridade, porém, representa muito mais do que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Representa muito mais do que ficar fazendo doação apenas em dinheiro ou em bens. Em sua carta aos Filipenses, oferece Paulo valiosa, assertiva afirmação com referência ao assunto. Então, indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Então, eu já estou aprendendo, estou conhecendo para poder ser instrumento de ajuda. Certo benfeitor distribuirá muito pão, mas se permanece deliberadamente, ou seja, o tempo inteiro, insistentemente, nas sombras da ignorância, do sectarismo, né, que é a intolerância, ou da autoadoração, não estará faltando com o dever da assistência caridosa a si mesmo. Ele pode estar ajudando o outro, mas ele não está ajudando a si, adquirindo conhecimento, aprendendo,
se instruindo para poder então ser instrumento de ajuda e de auxílio ao seu próximo, né? Então isso é importante a gente compreender, ok? Uma outra coisa que ele fala: espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Muitas máquinas nos tempos modernos distribuem energia e poder automaticamente. Então, ele fala muito sobre isso, né? Não é só a parte material. Ah, então eles estão precisando, vamos ajudar, vamos dar dinheiro, vamos dar isso. Será que é isso que ele precisa? Ou será que ele precisa também de instrução, de conhecimento? E não é só conhecimento religioso, não. É conhecimento, às vezes, para se organizar. Às vezes uma pessoa, uma família que está numa miséria, é porque talvez não saiba trabalhar, não saiba que existem oportunidades de trabalho. Ah, não, vamos dar bolsa, vamos dar um trabalho para ele, vamos dar um emprego para ele. O que adianta dar um emprego se ele não souber fazer um planejamento familiar, controlar suas despesas, gastar menos do que ganha? Olha quanta informação! E essas informações são deixadas de lado, não são passadas para as pessoas que têm essa ignorância. Vão ficar eternamente, pode estar ganhando uns 10 mil reais, mas se ela gastar 20, ela vai viver em dificuldade. Olha quanta informação, né, que é importante. Ele coloca: caridade essencial é intensificar o bem sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos, sem esquecermos o imperativo da autossublimação, da autoelevação. Ok, para que outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber. Dar e saber. Conhecer. Porque se eu der sem estar usando um critério, uma compreensão daquilo, a minha caridade pode até complicar. Sabia disso? Vem o sujeito que vai, me fala que está precisando não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu estou precisando de dinheiro, tal. Aí no que ele fala eu percebo que ele está com um bafo de cachaça, está com um mau hálito de cachaça. Será que aquele sujeito está precisando realmente de dinheiro, ou ele está precisando ser encaminhado para uma instituição, seja os Alcoólicos Anônimos, seja o Al-Anon, que é o Alcoólico Anônimos, para os familiares aprenderem a melhor forma de ajudar o alcoólatra? E pouquíssima gente sabe que existe essa instituição. Olha só quanta coisa que tem. E nessa instituição, por exemplo, do Al-Anon, vocês podem procurar Al-Anon, tá? Procura lá, Al-Anon, que orienta as famílias, porque às vezes a família vai prestar uma caridade e ela está prejudicando aquele alcoólatra. Então repara, ter o conhecimento no Al-Anon é a orientação aos familiares para saber como conduzir no tratamento com aquele familiar, aquela pessoa querida que é alcoólatra. Só aquela caridade não é suficiente. Será que aquela pessoa está bebendo por falta de carinho, por carência? Aí toda vez que ele cai bêbado, você vai lá buscar. Mas será que se de repente você tivesse outro tipo de tratamento, outro tipo de situação, ou colocar, olha, se você beber, você não vai ter essa chance aqui não. Você se controle. E por aí vai, né? Depende de cada um, depende de cada situação. Lá eles ensinam, então veja, o conhecimento. Praticar a caridade, mas adquirir o conhecimento. São muitos os casos de alcoólatras que frequentavam o Alcoólicos Anônimos
e que não resolvia, mas que conseguiu melhorar muito e até se curar, vamos dizer assim, quando os familiares conheceram o Al-Anon para saber como lidar com ele. E o exemplo que eu estou dando do alcoólatra com o Al-Anon, ele também tem Nar-Anon, N-A-R Anon, que é de Narcóticos Anônimos também. E não precisa falar só de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos, não. Exemplos do dia a dia. De eu auxiliar, praticar uma caridade, mas eu ter conhecimento também daquilo, para poder verdadeiramente ser um instrumento de ajuda e de auxílio ao meu próximo. Deu para perceber isso aí? E aí ele coloca: muitos crentes preferem apenas dar, e outros se circunscrevem simplesmente em saber. Algumas só falam assim: estou praticando a caridade, que eu estou dando tudo e tal. Aprender, não estudar. Estudar é chato, não quero não. Outros já fazem assim: não, eu estou estudando, eu estou aprendendo, eu estou lendo. Eu já li esse evangelho aqui umas 30 vezes. Ah, tá bom, enquanto a caridade fez nenhuma. Então ele fala: as atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. É o conhecimento e a atitude. A gente, na prece de abertura aqui, a gente fala que a gente possa assimilar os conteúdos e colocá-los em prática. Senão, fica incompleto. Ambas as classes, aquele que só dá e aquele que só estuda, ambas as classes podem sofrer presunção venenosa, pretensão, arrogância venenosa. O cara ainda se acha o máximo, se acha um bonzão, que ele está fazendo aquilo ali. Eu estou estudando, eu aprendo, eu faço um monte de coisa. Eu aqui já gravei, mais ou menos, deve ter pela internet, pelas minhas contas, mais de 800 vídeos, de 800 estudos feitos, tá? Seja em palestras convidadas, de convite de casas espíritas que colocam aí pela internet, no Brasil e fora do Brasil, seja de estudo do Evangelho no Lar. Só do Evangelho no Lar foram 225 quando a gente fez o Evangelho inteiro, e agora estamos no 93 e vamos completar também 225. Então, só aí já vai dar 450. Isso significa o quê? Que o Sérgio estuda um pouquinho, pelo menos, né? Para poder estar fazendo isso aqui, falando isso aqui com vocês, pelo menos eu estudo um pouquinho. Não tanto quanto eu gostaria de estudar mais. Mas vamos supor que de repente eu estivesse apenas limitado a isso e não fizesse nada por ninguém. Será que estaria completo? Como é que fica isso, né? Você que de repente estuda também e acompanha e aprendeu muita coisa, será que está completo? Será que uma ida na casa espírita, ou se você não quer ir na casa espírita ou não tem casa espírita perto da tua cidade, talvez um hospital, um orfanato, um asilo, talvez uma boa conversa com algum vizinho, uma boa conversa construtiva, é claro, né? Não é conversa para ficar falando da novela, pelo amor de Deus, nem do futebol. Mas uma conversa construtiva, de ajuda, de auxílio, de amparo, de luz, né? Quanta coisa que é boa. E aí o Emmanuel finaliza: bondade e conhecimento, luz e pão, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Então ele fala: o caminho é esse. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Até porque cada vez que alguém se propõe a ensinar, esse alguém está também aprendendo. Então é isso que ele coloca. Diante disso, vamos para o Evangelho, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, item 14, instruções dos espíritos, caridade para com os criminosos. Então, essa foi uma mensagem enviada por Elizabeth de França.
em Havre, 1862. Vamos ver então o que Elizabeth de França tem a nos dizer. É o item 14, tá? A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra sua lei. Então repara, o criminoso, ele está cometendo atos aí destrutivos. O que a gente está falando, e aí a gente deve até tomar um pouco de cuidado com isso, né? Ninguém está dizendo que você tem que dar os parabéns ao criminoso, dar paparico para o criminoso, nada disso. Se ele está agindo errado, precisamos ser firmes. Você está fazendo errado, para que ele então se autocorrija. Por que nós aprendemos tanta coisa pela dor? Temos a oportunidade de aprender pelo amor, mas na maioria das vezes aprendemos pela dor, porque é assim que a gente assimila. E talvez aquele criminoso tenha assim que aprender pela dor, mas isso não quer dizer que eu não vou praticar uma caridade, que eu não vou praticar o perdão, que eu não vou orientá-lo. Lógico, desde que ele tenha se arrependido daquilo que fez. É muito importante a gente também compreender que é o tempo de cada um, tá fazendo errado. Talvez ele precise ficar isolado, não ter mais ninguém por perto para ele perceber a bobagem que ele está fazendo. Mas ele diz, quando vem esse arrependimento verdadeiro, vamos dar um crédito, vamos dar uma ajuda, um auxílio, um amparo, ao invés da condenação eterna que muitas pessoas fazem. Não está aqui nesse texto, mas vale até lembrar, né, do Dimas, né, o bom ladrão na cruz, que tinham dois ladrões, né, Jesus na cruz, e tinham dois ladrões ali. Um chega para Jesus e fala, né, por que você tem poder para isso? Manda ver, detona, explode isso aqui tudo e tal. E o outro fala, para de falar bobagem. Nós aqui estamos nessa cruz porque... que ele falava isso que era para os três se libertarem, né? E aí o Dimas fala, que era um bom ladrão, ele fala, nós aqui estamos nessa cruz porque nós fizemos coisa errada, mas ele não fez nada de errado. E vem a famosa frase, ou seja, repara o arrependimento dele, essa perfeição, a lucidez que ele começou a adquirir, o Dimas. A única coisa que aí sim a gente precisa pensar Jesus disse assim, te digo que ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Aí a gente precisa analisar um ponto aí. Eu estou até fugindo um pouquinho do tema do Evangelho, mas vamos analisar um pouquinho. Se Jesus chega para aquele Espírito e fala que ele estará lá no reino dos céus, lá nesse mundo perfeito, ele estaria dando privilégio para alguém. E não tem privilégio, é tudo lei de causa e efeito. Então, a interpretação correta dessa parte da Bíblia não é digo que ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Mas sim, o seguinte, te digo ainda hoje. Te digo hoje que ainda estarás comigo no reino dos céus. Assim como Jesus falou, nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Todos aqueles farão tudo aquilo que faço e muito mais. Por quê? Se é mundo de provas e expiações, né? de provas e dificuldades, desafios, contratempos. Expiações são contratempos, dificuldades, reveses, né? Que a gente tem no dia a dia. Depois vamos para o mundo de regeneração, que é a transição que o nosso planeta está vivendo. Para depois irmos para os mundos ditosos, felizes. E para depois irmos para os mundos perfeitos. Será que o Dimas já estava no ponto de ir para o mundo perfeito?
Não estava. Então isso é uma coisa que fica muito clara aí. Agora, é preciso compreender que ele ali colocou, olha, eu pisei na bola, errei, quero me regenerar. Vamos lá. Todos nós temos oportunidades. Todos nós temos condições. Ok? Ele continua falando, né? Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração. Comiseração. Comiseração é dó, lástima, pena. Pois, as mais das vezes, eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que vós. Então, aquela pessoa é uma pessoa que comete o crime, faz a bobagem. Antes dela ser uma pessoa má, ela é uma pessoa ignorante. Ela não sabe o que ela está plantando para si. É como se ela estivesse plantando uma horta, só colocando veneno, e daqui a pouco vai dar o fruto, ela vai ter que comer aquilo, vai morrer, vai se complicar. Ela é ignorante. Se a gente tem discernimento, que bom. Ele continua falando, né? Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes, que você escolher, né, que você definir, ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência, de perdão para os pecados em que, sem cessar, incorreis. Então ele fala, o mesmo critério que eu julgo o outro será o critério utilizado comigo. Ou será que eu aqui estou bonitão, perfeito, maravilhoso? Quem se acha dessa maneira, vai lá no livro dos médiuns para ver sobre fascinação. Principalmente médiuns, que se sentem enviados, que se sentem essa coisa toda, né? Principalmente esses. Olha o critério aí como é que funciona, né? Ignorais que muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera. Às vezes a gente também considera aquilo como uma coisa absurda e de repente não é tão absurdo assim. Então, vamos ver isso, né? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis, que você acrescenta, que você completa na hora, né? Você fala uma palavra de conforto ali. Ela fala, não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência. O que é benevolência? É a bondade, é a vontade de fazer o bem, de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. É sempre procurar agir com bondade, fazendo o bem. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, encorajamento e amor conduzirão ao Senhor Supremo. Às vezes aquela pessoa não precisa de um centavo. Ela pode estar na miséria, não ter nada, não ter o que comer, não precisar de um centavo, mas apenas de uma palavra amiga. Já contei aqui em outros estudos, né, de um sujeito de um grupo que foi fazer um trabalho de dar um abraço para as pessoas, e chegou um sujeito maltrapilho, né, com a roupa, aquela barba enorme, cabelo desarrumado, um cheiro horroroso, a roupa suja, e alguém foi e deu um abraço. Posso lhe dar um abraço? Ele falou, pode. E no que deu o abraço, ele falou, pela primeira vez em não sei quanto tempo, que eu não estou me sentindo invisível. Olha que coisa importante. Então ele coloca isso com muita clareza. Estão próximos os tempos, repito, em que neste planeta reinará a grande fraternidade em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, conduzirá as almas para as moradas ditosas, felizes. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamentos.
Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Isso é um fato. À medida que o planeta evolui, aqueles espíritos que não querem evoluir vão ficar estacionados. E aqueles que querem evoluir vão evoluindo junto com o planeta. E aqueles que evoluem num ritmo mais rápido do que o do planeta vão até para outras esferas superiores, mais rápido também. Tudo no tempo de cada um. Então ela coloca isso com muita clareza, né? Da gente entender isso. Um outro ponto interessante, por que nós temos o esquecimento do passado? Se nós aqui praticamos, somos espíritos em evolução, em progresso, então esta encarnação é a minha melhor encarnação. Se esta é a minha melhor encarnação, as outras foram melhores ou eu fui pior do que hoje? Eu fui pior, senão eu não estaria em evolução. E o que será que eu já fiz na outra vida, hein? Quantas pessoas será que eu já matei? Se eu condeno a prostituição, será que eu já não me prostituí numa outra vida? Eu já contei isso uma vez. Teve uma vez que na reunião mediúnica, várias pessoas do bem, né, da casa espírita, que estudam, que praticam bem, que estão reunidas ali para aprender os ensinamentos de Jesus, colocá-los na prática. Mas na reunião mediúnica tinham obsessores ali. E quando as pessoas estavam em prece, um desses espíritos obsessor, ou por que não dizer vários, sabe o que ele falava? Quem tinha vidência e audiência escutou, falou assim: olha só que coisa, todo mundo reunidinho fazendo prece, olha lá, um assassino, um homicida, uma prostituta, um ladrão, um corrupto, um suicida, naquele grupo todo. E eu me lembro que nesse evento teve uma ou duas pessoas que ficaram meio ofendidas. Eu falei: calma. Ele não está falando nenhuma mentira, não. Todos nós já fizemos isso no passado, senão a gente não estaria em evolução. A questão é que nós nos arrependemos e começamos a trabalhar a evolução, praticar o bem, o amor, o perdão, a fé, a caridade, o auxílio, por aí vai. Só isso que aconteceu. Ele não está errado, mas o erro dele é que ele está irradiando ódio. E o grupo ali já está irradiando, vibrando amor. Mas todos nós cometemos erros, né? E fechando aí a citação de Elizabeth de França, né? Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. A gente fazer preces, jorrar boas energias, boas vibrações. Aquele cara não presta, que ele possa receber muita luz para se iluminar, para perceber o erro, o débito que ele está contraindo e aumentando a sua dívida, né? Não vos cabe dizer de um criminoso, um miserável, deve se expurgar, né? Excluir da sua presença a terra. Aquele papo assim, bandido bom é bandido morto, coisa desse tipo. Ele fala: não, muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe inflige. Até porque aquela morte, ele não vai morrer, o espírito continua, vai ficar obsediando ali todo mundo, perturbando e até induzindo outros a cometerem também os mesmos crimes. Não muda quase nada. Então ele coloca isso. Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria a ele, Jesus, se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente, ia considerar aquele cara como um doente, bem digno de piedade. Porque quando a pessoa está doente, a gente não fica com pena, a gente não fica triste. O cara que está fazendo isso é um doente. Então ele coloca: estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, né? Você não vai chegar para um bandido que está com a arma na mão e tal, você vai: olha aqui, toma aqui minha mãozinha, ele vai. Não é isso também. Mas compreender que aquela pessoa está doente. Então ele coloca:
em realidade, não podeis fazê-lo o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir-lhe o Espírito durante o tempo em que haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento se orardes com fé. E tanto o vosso próximo como o melhor dos homens, sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Ah, Sérgio, é muito fácil, né? Mas e quem foi assaltado? Quem foi abusado e tudo mais? É claro que não é fácil. Mas a gente conseguir trabalhar o nosso melhor para evitar essa contaminação e evitar a disseminação do ódio, né? Isso é muito importante, ok? Que a gente possa ter muita luz, muita paz, muita proteção aí. Chegou a hora da prece pelas pessoas queridas, amigos ou inimigos, encarnados ou desencarnados. Eu começo a prece, na hora que eu disser pausou, você pausa aí, vamos mencionar os nomes dessas pessoas, ok? Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste instante pedir para cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber o devido auxílio, amparo, esclarecimento e fortalecimento onde quer que esteja. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então pausar e mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então? Soltou o pause, hora então da fluidificação da água, né? Então, vamos lá. Se você observar aqui, ó, o programa Minutos de Espiritismo, número 23, tem um estudo completo da fluidificação. Então, você pega aí um copo, uma jarra, um vasilhame, se puder pausar, pausa, pega aí com calma, tá? E vamos fazer então a seguinte prece. Vamos colocar as mãos sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água neste momento receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante ou necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando aqui a minha água. Saúde. Chegamos então à hora da prece de encerramento, né? Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado e de conhecimento. Obrigado por estarmos aqui neste ambiente, pela boa energia que foi trazida a este local, que possamos trabalhar a manutenção desta energia positiva durante a semana e que consigamos cada vez mais ser instrumentos de Deus na prática do amor, do auxílio, do perdão, da fé e da caridade. Pedimos também uma boa semana e que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Bom, o estudo de hoje está finalizado, tá? Mas eu queria fazer um convite a você. Para quem já conhece um pouquinho do trabalho que nós desenvolvemos, nós temos a Rádio Espiritismo, temos o Centro Espírita Amor, Perdão e Fé no Rio de Janeiro, temos as obras assistenciais aí que nós fazemos, de caridade, de ajuda, de auxílio, temos as despesas com os cursos, com a manutenção da rádio, da casa, né? Nós estamos então fazendo o quê? Nós estamos colocando agora alguns cursos pela internet, alguns cursos que são pagos. Não sei que a pessoa não tenha nenhuma condição, aí fala com a gente que a gente cria uma situação aí, tá? Mas são cursos, estamos com um curso, por exemplo, de ensino básico de mediunidade, para você em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você poder fazer. É um valor baixo, tá? Onde esse valor ele é utilizado para conseguirmos sustentar a rádio, as palestras quando a gente viaja, para dar as palestras aí na sua casa espírita em tantos lugares.
Manda um WhatsApp para mim, olha aqui o meu WhatsApp, 21 99247 5631, tá? E aí você pode obter maiores informações sobre esses cursos e vai estar ajudando nessa causa espírita, ok? Fechamos então o estudo de hoje. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!